Agora vamos trabalhar a extensão da regra da soma de duas para n funções. Se f de x é expressa como a soma de n funções, que eu vou denotar por f1 de x, f2 de x, certo? Até fn de x, então a derivada de f é a soma das derivadas dessas n funções. f1' de x mais f2' de x até fn' de x, certo? Então temos aqui uma extensão da regra da soma de duas para n funções. Podemos demonstrar essa extensão aplicando a regra da soma tantas vezes quantas forem necessárias. Essa é a ideia, certo? Então, nosso f de x, que é f1 de x mais f2 de x até fn de x, nós podemos reescrever como a soma de duas funções, f1 de x e o resto. Então, f2 de x até fn de x, certo? Agora nós temos duas funções, essa é a primeira e essa aqui é a segunda. Daí nós temos que f' de x, aplicando a regra da soma para duas funções que já demonstramos, é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Eu vou explicitar mais um termo aqui, certo? f3 de x mais fn de x. E vamos indicar aqui a derivada. Então, a derivada de f é a derivada da primeira função mais a derivada da segunda. Aí você diz, bom, mas e agora o que a gente faz com isso aqui? A gente aplica a isso aqui a mesma ideia. Vamos transformar isso aqui numa soma de duas funções, f2 de x e o resto, o que sobra, f3 de x até fn de x, certo? Pois bem, então, aqui eu vou só repetir, né? f1' de x, e agora nós podemos calcular a derivada desta função aqui, aplicando a regra da soma para duas funções. Derivada da primeira, f2' de x, mais a derivada da segunda, que a gente vai só indicar. f3 de x mais f4 de x, explicitando mais uma função, até fn de x, certo? Dá para visualizar já que em algum momento isso aqui vai acabar, porque n é um número finito, certo? É um número natural. E, portanto, finito. Não tem infinitas funções aqui. Então, uma hora isso aqui vai acabar. E cada vez que a gente realiza esse procedimento, a gente inclui nesse conjunto de derivadas aqui mais uma função da lista inicial, certo? Então, continuando isso aqui, em algum momento nós vamos chegar a derivada da primeira função, mais a derivada da segunda função, até a derivada da enésima função, certo? Isso conclui a demonstração. Dá para fazer essa demonstração de forma um pouco mais elegante usando o chamado princípio da indução finita. Tá? Mas eu vou deixar para, se você tiver interesse, pesquisar a respeito. Para concluir, um exemplo. Agora nós podemos pensar numa função do tipo S de t, posição da partícula em função do tempo, como 5 mais 3t menos 5t ao quadrado, e aí a derivada S' de t é
veja, nós vamos aplicar aqui a regra da soma para 3 funções, certo? Isso aqui continua sendo uma soma, porque eu posso pensar menos 5t2 como mais menos 5t2, certo? E para calcular a derivada desse termo e desse, nós combinamos a regra da homogeneidade com a regra da potência. Mas na prática a gente escreve diretamente. Derivada de uma constante é zero, né? Derivada de 3t é t, derivada de menos 5t2 é menos 10t, certo? Na prática é bem rápido assim. Derivada disso aqui dá 0 mais 3 menos 10t. Mas, repito, você entende que nós estamos combinando 3 regras. Regra da soma aplicada à soma de 3 funções. Aliás, 4 regras, né? Porque a derivada dessa primeira aqui, C0, é a regra da constante, certo? Então, regra da soma aplicada a 3 funções, regra da constante e, para esses dois termos, regra da potência com a regra da homogeneidade. Mas na prática, a gente não lembra de nada disso. A gente simplesmente calcula assim, de maneira bem direta, como eu disse, certo? Olhando para essa função, a derivada, você vê direto que é 3 menos 10t.